Pronto. Opa, boa noite. Boa noite, Luciano. Como vai? Saudações, ministro. Tudo bom, meu irmão? Saudações. Melhor nesse momento. Saúde, com paz. Graças Como é que o senhor está? a Deus. Tá bem? É uma satisfação tê-lo aqui conosco, pastor Luciano Firmino. Estamos bem, graças a Deus, né? Na medida do possível, dentro deste momento turbulento, né, que nós cristãos, na verdade não é um momento, né, uma trajetória cristã de muita turbulência, de muitas perseguições, mas graças a Deus nós estamos aqui bem. Meu amigo, como está aí em Recife? Está tudo em paz? Tudo tranquilo? Então, espiritualmente, nós podemos dizer que Deus está na frente, né? Deus está tomando conta, mas dentro do aspecto social, que nós vamos tentar aqui trabalhar com os irmãos, de maneira assim, tanto acadêmica quanto simplista, para que o povo possa entender, estamos passando por um processo de mudança não positiva. Mas isso não significa que está fora do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Então que nessa noite, que a mensagem venha aqui ser trazida para quem está ouvindo ou futuramente, nossos canais de comunicação, seja de esperança. Ainda que os inimigos espirituais e sociais sejam muitos, Deus é suficiente para combater todos eles. Aqui em Recife, temos algumas situações que somente Jesus Cristo pode resolver com a sua mão poderosa, e outros que nós, humanos, precisamos aprender a ser mais humanos e a trabalhar em conjunto, no sentido de que tudo é para a glória de Deus. Então, que Deus nos abençoe nessa noite, que Ele nos dote de capacidade, de livramento, não é? E que o que for exposto aqui não é para ferir A, B ou C, é apenas para, assim, no sentido didático, tentar esclarecer algumas situações que nós precisamos, de maneira urgente, perceber que a igreja precisa voltar aos estudos bíblicos, aos estudos sociais, aos estudos teológicos, que, ao meu ver, pela experiência aqui em Recife, tenho acompanhado algumas igrejas, tenho visitado algumas igrejas, alguns ministérios, e estão se desviando no sentido, entre aspas, do estudo bíblico. E por isso que esse movimento progressista tem alcançado, infelizmente, até mesmo os púlpitos de igreja. Então, que Deus nos abençoe. É uma oportunidade muito gratificante estar com vocês, principalmente com o nosso professor e ministro Carlos. Aqui a gente se conhece pessoalmente, e assim, que vocês possam compartilhar essa live, deixar a sua curtida, entrar em contato conosco, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito bem, eu gosto assim, professor Luciano Firmino, vou chamá-lo de professor, né? Nosso amigo professor Luciano Firmino foi muito sucinto na apresentação, né? Fico feliz de saber que aí em Recife está tudo em paz, com a vida do irmão, com os projetos que o irmão desenvolve na área da apologia cristã, que são extremamente valiosos e importantes para todos nós, de caráter geral. Aqui estamos bem, como também falei no início. O São Paulo está um tempo um pouco frio, né? Está um dia mais quente, um dia mais frio, né? Mas faz parte da cidade, isso é muito bom. E como o nosso irmão, o professor Luciano Firmino, já falou aqui, nós iremos discutir. Claro que nós vamos dar muita oportunidade, mais oportunidade ao professor Luciano Firmino expor, até porque é uma área que ele domina, que ele defende, que ele trabalha, que é na área da apologia cristã. E, como ele bem disse, nós iremos discutir aqui sobre a influência ou a invasão, né, do progressismo, né, religioso no seio da igreja, no seio da congregação, e que tem sido muito danoso para, digamos,
um crescimento qualitativo, vamos assim dizer, não de quantidade, mas de qualidade dos cristãos que vão chegando agora para conhecer a fé, para se alicerçar na fé. Nós observamos que esse modelo, né, vem sido muito propalado por muitas lideranças, como bem já disse o Luciano, e por muitas denominações cristãs, e o que nos surpreende mais, porque seria muito conveniente falar de denominações cristãs mais recentes, mas o que nos surpreende que são de denominações cristãs já de muitos anos de história e que estão abrindo as portas para esse tipo de modismo, né? O professor Luciano pode nos corrigir, que é, e que tem sido, sem dúvida alguma, o meio pelo qual o nosso adversário espiritual, de forma sutil, vem destruindo, podemos assim dizer, ou tentando destruir, porque destruir ele não conseguirá, sem dúvida. As ações dele não prevalecem contra nós cristãos autênticos, mas que tem sido muito danoso à igreja. Antes da gente entrar, você que está nos assistindo aí, como já disse o professor Luciano Firmino, divulgue, clica aí no botão aí para curtir, clica aí no botão para divulgar para outras pessoas. O professor Luciano é teólogo, filósofo, escritor, professor, defensor, apologista, e é um prazer, mais uma vez, imenso tê-lo conosco aqui no canal da Escola de Teologia Cristã Reformadores. Antes da gente discutir, se o professor me permite, eu acredito que seja de muito valor, eu quero apresentar aqui as duas obras, por enquanto, que nós temos aqui, que o nosso irmão Luciano já desenvolveu, né? O ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade. Essa obra aqui o professor Luciano Firmino me deu pessoalmente, quando estivemos em Recife. Tive a oportunidade de ler, tenho aqui na minha biblioteca, então você aí pode adquirir também essa obra, né? Que acho que foi a primeira obra, né, professor Luciano? Fala um pouquinho dela para a gente. Então, essa primeira obra, de uma forma bem resumida, ela foi o curso de bacharel em teologia, onde eu concentrei minhas pesquisas, mostrando que a cosmovisão do ateísmo era uma construção de uma falsa consciência a respeito do mundo objetivo, da realidade. Ou seja, todo ateu que quando vai debater, independente dos argumentos que ele coloque, ele parte, infelizmente para ele, de uma ilusão. Então todo argumento, ainda que aparentemente lógico, é uma ilusão. Na filosofia nós chamamos isso de falácia. Portanto, a obra Ateísmo tenta mostrar, tanto dentro da área teológica, quanto da área darwinista, que tudo isso é a construção de uma falácia que, infelizmente, tem conseguido aí entrar nos meios educacionais. Muito bom. Isso aqui, ó. Ateísmo, a primeira obra. E nós temos também aqui a oportunidade de apresentar a segunda obra, Os Fundadores do Comunismo, que foi, inclusive, uma obra que foi publicada na nossa editora, né, na editora Educação Cristã. Você que tem um livro aí, que está nos assistindo, que não publicou seu livro, não sabe como, aqui está um exemplo de que nós, da editora Educação Cristã, publicamos. Aqui a obra Os Fundadores do Comunismo, que é a segunda obra do professor Luciano Firmino. Essa obra aqui, Luciano, eu também, claro, na verdade eu li essa obra 3 vezes, né, quando nós publicamos, e ela é muito rica porque você traz um contexto histórico do marxismo, do meio, podemos até um tanto dizer, não só do marxismo, mas também de um socialismo um tanto disfarçado, né? Porque, na verdade, essas teorias filosóficas, elas são boas na teoria. Quando nós olhamos o marxismo e lemos o marxismo, é bonito até ler o marxismo, é bonito ler o socialismo, ele é convincente, é persuasivo, né? Mas, na prática, quando nós aplicamos os conceitos, nós verificamos que é nefasto, nós verificamos que é danoso, nós verificamos que é mal. Então está aqui o Ateísmo, que é a primeira obra, e nós temos aqui Os Fundadores do Comunismo, que são as duas obras que nós temos aqui do professor Luciano. Luciano, vamos começar então a nossa live discutindo o assunto. Esteja à vontade aí, a gente vai discutir aqui nossas... O professor já sabe como eu sou muito flexível no diálogo,
Na verdade, o conceito de debate, eu acho ele muito pobre dentro do conceito religioso, porque, como bem disse o professor, nós, quando partimos de uma ideia fantasiosa, ou de fé, ou religião propriamente, e partimos dessa para o campo acadêmico, nós não podemos nos prender em experiências, em fantasias, em achismo, e muito menos ser dono da razão, até porque nós discutimos no campo das ideias, né? E em função disso, para o aspecto religioso, eu não concordo muito com a tese do debate. Eu acho que é o mais sensato, o mais inteligente, a tese do diálogo, onde uma pessoa apresenta a tese, outras pessoas apresentam outras teses, para que ambos venham chegar no objetivo comum, que é o acerto, né? Então, esteja à vontade aí. Sobre a live, nós temos aí 1 hora, se o Instagram permitir, e você esteja à vontade, professor Luciano. Como que você enxerga, a primeira pergunta que eu te faço, nós sabemos em linhas gerais, eu fiz aqui um esboço, que o cristão progressista hoje, ele não é fundamentalista dentro do sentido de uma teologia mais pura, mais real, mais autêntica. E não sendo assim, ele se dá a liberdade de aderir a um liberalismo, né? Que, de certo modo, dá a esse cristão progressista a condição de não se adequar à palavra de Deus, mas fazer com que a palavra de Deus se adeque ao seu estilo de vida, que é terrível. Então, professor Luciano, como que você vê, observa, enxerga hoje esse modismo progressista no seio da igreja? Como que você avalia os resultados desse modismo dentro do seio da igreja nos dias atuais? Muito bom. Primeiramente, boa noite a todos que estão chegando agora. Quero agradecer novamente a oportunidade. E a pergunta é muito importante para nós, pois não estamos aqui trabalhando um assunto ou um tema imaginado, um tema assim fora do contexto, um tema assim por apenas criticar um movimento, um grupo X. Não, estamos entendendo e queremos que vocês entendam que não somente esse movimento, mas outros movimentos semelhantes a este têm invadido, infelizmente, e também influenciado o seio da igreja, tanto pentecostal quanto reformada, e isso tem realmente trazido para o contexto judaico-cristão, de uma forma assim teológica, coisas ruins para a vida espiritual da igreja. Então, esse movimento, nós podemos aqui dizer que trata-se de um novo movimento do antigo comunismo. Nós podemos dizer assim, de uma forma mais didática, chamado fé revolucionária. Então, alguns teóricos no passado perceberam que a melhor forma de trazer o comunismo à tona não seria necessariamente por meio da força física, por meio da luta de classes, colocar trabalhadores contra empregados e assim por diante. Não. Eles começaram a observar, a fazer análise, pesquisas e a observar principalmente a figura do cristão evangélico, a teologia evangélica. E daí eles conseguiram, né, desenvolver uma teoria e vão trocando aí nessa teoria, fazendo mudanças epistemológicas, mudanças de paradigmas, mudanças de significados teológicos, escatológicos, e assim eles vão convencendo o público de que esse movimento progressista, que existem outros nomes, tá? Mas um deles, esse que nós estamos tratando, consegue aí se inserir dentro da igreja de uma forma assim sorrateira, sutil, de uma forma assim também pacata, sem criar distúrbio, perturbação no público. Não, ao contrário, eles são bem educados, na maioria deles, não é? E querem aí mostrar de uma forma assim, que vocês vão aqui perceber, que o reino de Deus
né, o reino espiritual que nós aguardamos, ele é, na visão progressista, apenas um fator social. Então, tudo depende da minha experiência material, da minha conquista política, e não necessariamente do retorno do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E assim esse movimento, ao utilizar teologias, ao utilizar filosofias, ao utilizar a própria democracia, né, a forma do governo aqui no Brasil, eles não estão necessariamente se adequando a essa forma de enxergar a realidade. Ao contrário, eles estão distorcendo, descaracterizando cada uma dessas instituições, e assim eles vão conquistando seus espaços e a gente não percebe. Portanto, esse movimento ele tem como objetivo não tanto que, quando você vai observar, que eles não acreditam na expiação de Jesus Cristo, não acreditam no perdão, porque isso não faz sentido para eles. É tanto que muitos desse grupo não acreditam nem em Adão, não acreditam em Eva, não acreditam na queda do homem, não acreditam no pecado. Então não faz sentido. Então tudo que eles estão realmente dentro da teologia bíblica, que eles querem realmente é distorcer. Então esse basicamente seria o centro do nosso tema, para que vocês possam entender que o cristão progressista, que pode ser também chamado de feminista, e assim por diante, eles não estão alicerçados no amor e na verdade de Cristo. Ao contrário, eles substituem o Cristo por Karl Marx, por Engels, pela escola de Frankfurt, por movimentos assim, inimagináveis que você pode pensar, e assim eles vão destruindo, não é? Terminando aqui, eles vão querendo destruir a nossa mente e colocando aí o germe da chamada ideologia, né? Que trata-se, o movimento progressista nada mais é do que uma ideologia. Nunca foi ciência, nunca foi religião e nunca foi necessariamente uma filosofia aos moldes daquela busca pela verdade absoluta. Então, é uma ideologia. Aí você pode me perguntar, o que é uma ideologia? Uma ideologia, no sentido marxista, é a fuga ou a falsa consciência da realidade. Então, o movimento progressista, de forma nenhuma, eles querem realmente mostrar ao ser humano que Deus existe e que ele vai voltar. Ao contrário, tudo para eles se baseia no hoje, na construção de uma estrutura social melhor, onde não vai haver, supostamente, as desigualdades sociais. É interessante, professor Luciano, que você citando aí na sua explicação, e eu ouvindo a sua tese, me veio em mente uma passagem bíblica muito bacana, muito contextualizada, e que deve assim ser para nós nos dias de hoje, com relação à renovação da mente, né, que o apóstolo Paulo tanto cita, tanto menciona sobre a renovação da nossa mente, né, para que venhamos ter a mente de Cristo, não é? E você falou uma coisa interessante, porque a força física, a rebelião dentro de uma esfera concreta, física, ela pode ter bons resultados, porém ela é muito limitada, porque é como o próprio nome diz, é algo que requer uma ação física, né, palpável. E quando você fala da questão da ideologia, da construção de um pensamento, ou da formação de um pensamento, é importante salientar que as ideias no campo da filosofia, e aí a gente vai um pouco para a área da filosofia, com relação a um tema muito interessante, que essa classe ela se empenha, né, que no caso seria a política identitária, né, aquela política que ela, na sua apresentação, ela quer trazer uma unificação na sua apresentação, na sua tese, na sua construção de pensamento, mas que, na verdade, essa política identitária, ela tem o interesse da divisão e não da reconciliação, né?
Sim. E quando você fala na questão do progressismo religioso, nós observamos que nunca o cristianismo foi tão ramificado como nos dias de hoje. Nunca na história o cristianismo não foi tão ramificado como nos dias de hoje. Aí nós vamos mais longe, né? Nós vamos mergulhar no campo das ideias. Alguns podem falar que a culpa vem dos reformadores, quando Lutero ele consegue vencer os grilhões da Inquisição Católica, quando Calvino consegue trazer prosperidade à Suíça, Hans na Boêmia, Wycliffe na Inglaterra, Husserl na França, enfim. E justificam essas ramificações do cristianismo atual com relação à livre interpretação, que com certeza você conhece, que é a livre interpretação, né? E define que as ramificações se sustentam, essas ramificações, esses partidos, essas divisões, essas lutas de classe, né, se sustentam na palavra mediante a livre interpretação que nos foi concedida como uma premiação pós-reforma. Então você percebe, Luciano, que eles são tão sutis para inserir dentro do pensamento. É por isso que Paulo fala que devemos renovar a nossa mente, devemos ter a mente de Cristo, porque o intuito é colocar a ideia onde? Na nossa mente, na nossa mentalidade, né? E como que você, professor Luciano, você trabalha na área, você escreveu livros na área, você professa a área, ministra aula na área, qual seria, na sua opinião, e aí você pode responder, Luciano, eu vou ser um pouco mais profundo aqui com você, te dar essa condição para que você fale mesmo, nós queremos ouvir, seja na esfera religiosa, e eu vou apertar um pouco mais, tá? Seja na esfera religiosa, que é a nossa área, é mais tranquilo falar. Seja na esfera, aí vem, social, como, por exemplo, luta de classe, a questão homoafetiva, a questão da até modificação da estrutura da linguagem do português, unificando uma questão, né? E não só nessa questão social, mas na questão política, onde nós observamos que a compreensão da tese de direita e de esquerda, aí nós não vamos falar na questão mundo, vamos falar nós, Brasil, que nós, quando eu digo nós, eu não falo diretamente a mim ou ao professor Luciano, que sabemos muito bem o que significa ser de esquerda e ser de direita no contexto histórico, etimológico, lá da Inglaterra, da Revolução Industrial, enfim, o conceito, mas que até isso para nós, nossa cultura, é distorcida, né? Porque se você perguntar o que é uma pessoa de esquerda, a pessoa não sabe. O que é uma pessoa de direita, ela não sabe. Aí nós vamos lá para Brasília e nós percebemos que a direita ela não cresceu tanto, a esquerda também não cresceu tanto. Quem cresceu mais? O centro. Por quê? Porque o centro, eles são aqueles, como Paulo pregando, né? O centro é como aquele jovem que Paulo estava pregando e de repente estava em cima do muro e caiu e morreu. Os centros são esses. Eles vão para onde está dando certo, né? Bom, a esquerda está melhor, então como a gente está no centro, a gente vai para a esquerda. Ó, amanhã quem vai estar melhor é a direita, a gente vai para a direita. Então até na questão política está difícil. Então como? Aí você esteja à vontade para falar. Na sua visão, professor Luciano, como vencer isso na esfera da religião? Ou seja, como eu consigo vencer esse crescimento progressista como visão pastoral, como questão social e como questão política? Então, aí é uma pergunta bem quente, né? Vamos dizer assim, bem quente, bem complicada, e não é fácil de solucionar esse problema, porque uma coisa é você ver o inimigo distante e alertar o povo para ele se preparar. Uma coisa é o povo estar desarmado e o inimigo dentro. Nós passamos por um período aí de 30 anos, 15 anos, e foi já instituído o desarmamento civil. A partir daí você pega um negócio já quente, né? Mas assim, deixa eu te falar uma coisa antes importante. Quando a gente pega os reformadores e o pessoal que diz aí que Calvino, Lutero, já ouviram essas questões, eles estão apenas fazendo uma narrativa histórica a partir do prisma marxista. Então a história ela pode ser vista de diversas formas. E basicamente pessoas que usam
essa justificativa para tentar dizer, não, foi a partir dessa situação que o progressismo, o comunismo pôde surgir, ou pôde se sustentar, ou encontrou guarida nesses movimentos. Não, necessariamente, isso não é confiável historicamente. Isso não faz sentido, tá? Até porque o comunismo original ele é contra as religiões. É tanto que o próprio Marx, no seu livro Manifesto do Partido Comunista, ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. Mas, a partir da década de 60, 70, 80 e diante, os novos pensadores, para responder porque o socialismo não deu certo no mundo todo, eles vão tentar refazer uma teoria a partir dos moldes de Marx, e aí vão criar a fé revolucionária que vai dar origem ao feminismo, ao movimento progressista. Então, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já em fontes protestantes e fontes católicas, tá, que combatem o comunismo, o progressismo, a teologia da libertação, da missão integral e tantos outros movimentos conectados intimamente com a esquerda, a maioria deles diz o seguinte, que é necessário, isso dentro da esfera social, bom? É necessário restaurar o sentido cultural, a linguagem, ou seja, retomar a cultura, trazer de volta a cultura judaico-cristã. Um exemplo disso é a questão do direito humano. O direito humano, historicamente, para quem sabe, foi baseada em princípios bíblicos, o direito humano. Tá? Porém, com o advento da ONU e de outras organizações mundiais, esse princípio bíblico foi soterrado e deu origem a um outro princípio mais conectado ao materialismo histórico, que é as teses de Marx. Então, é tanto que hoje nós percebemos nas pautas que são aprovadas mais direitos e benefícios financeiros a animais, a preservação de mata e a outras coisas que não envolvem necessariamente o ser humano. E quando envolve o ser humano, é mais nas questões de ideologia de gênero, mudança de sexo. Então, para esse primeiro grupo, para resolver as questões sociais, é necessário restaurar a cultura, escrever livros, fazer filmes de boa qualidade, teatro, voltar. É uma espécie de renascimento, né? Um renascimento cultural. Você pega a Idade Medieval, vai perceber isso aí, que o pessoal da Renascença vai pegar tudo aquilo que era importante e bom na Grécia Antiga, aí vai dar um renascimento. E esse primeiro pessoal apregou a isso. Já dentro do aspecto teológico, nós temos que entender que a verdadeira base contra movimento revolucionário sempre foi a igreja cristã. Quando nós temos pastores preocupados com a vida e o intelecto da ovelha, porque às vezes você tem um pastor que só se preocupa com a vida da ovelha, mas com o intelecto dela não. A ovelha era ter o intelecto. Ela não existe simplesmente sem racionalidade, vamos dizer assim, dentro dessa metáfora. Então, tem pastores hoje que não estão nem aí. Então a gente precisa de pastores que criem um ambiente dentro do sermão, dentro da escola dominical, que traga e não esconda os benefícios da reforma, da teologia, da filosofia, né? Ao contrário, ele divulgue, ele espalhe isso dentro e fora da igreja. Então, para que o povo também possa ter ferramentas úteis para a sua própria sobrevivência. Porque quando a gente sai da igreja, a gente vai encontrar todo tipo de pessoa, não só os progressistas que estão muito bem preparados, aqueles que são acadêmicos dentro das universidades, tá? Eles sabem muita coisa distorcida, obviamente, tá? Então a gente precisa voltar ao evangelho, pregar o evangelho, mostrar o que é o evangelho realmente, e não é algo preso em quatro paredes, né? Divulgar o evangelho, aí a gente consegue nessa situação. Já dentro do aspecto político e econômico, realmente o negócio é mais difícil, mais complicado. Não estou dizendo que os outros sejam mais simples e fáceis de arranjar, tá? Mas isso tudo, como você no começo do vídeo, faz parte do plano de Deus, está tudo no controle. Ele não perdeu uma guerra, tá? Independentemente se a gente está perdendo ou não. Se nós estamos perdendo ou ganhando,
Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, na esfera política, a minha percepção, professor Carlos, é a seguinte, tá? É a minha. Você pode ter outra. É que não existe solução. Não existe solução. Eu confiar em partidos, né, de direita, não existe. Por quê? Porque quando esse pessoal vai para o Congresso, está realmente dentro daquelas estruturas de poder, o negócio muda. O pessoal não quer ouvir os princípios do Código Penal. Ao contrário, eles vão libertar presos, eles vão fazer tudo o contrário que a Constituição ensina. Vão fazer outras reinterpretações. É chamado de ativismo religioso, e assim não conseguimos realmente lidar com isso. E tampouco, infelizmente, as forças armadas vão conseguir lidar com isso, porque eles foram constituídos apenas para lidar com o inimigo físico, como aconteceu aqui no Brasil em 64. O pessoal vinha aqui, uma ditadura do proletariado, implementar essa revolução, não é? Aí o pessoal, bom ou ruim, conseguiu deter, mas infelizmente deu origem ao que nós temos hoje, ao PCC e outras gangues por aí espalhadas pelo Brasil. Então, assim, dentro do aspecto político, eu critico bastante, porque homem nenhum vai conseguir vencer essa tese marxista, tá? Apesar que, mesmo que quem veio estudar Hegel, esse pessoal todinho, os políticos hoje, terminando minhas palavras, a turma da direita hoje, ela necessariamente não está tão preocupada em desfazer tudo aquilo que a esquerda fez esses anos todos, mudando a linguagem, colocando ensinos que não tem sentido nenhum, né? Dando à criança... você viu recentemente, faz alguns anos, na verdade, o banco permitindo práticas pedófilas. Um homem nu, viam crianças tocar no homem, que aquela pedofilia. Polícia Federal, Civil, não fez nada, mas foi dentro do banco, depois temos um museu, uma exposição. Então o negócio está a céu aberto. Então, assim, ao meu ver, portanto, eu não enxergo nenhuma salvação em termos humanos, sociais, assim, na esfera política da direita, em conseguir. Ao contrário, o que está acontecendo é uma espécie de idolatria. Essa é a minha percepção aqui em Pernambuco. Os irmãos podem ter outra, mas assim, eu não posso confiar em um político X. Posso sim, no sentido assim, do voto, isso é democracia e tudo mais, mas assim, que ele vai efetivamente destruir, derrubar a esquerda, o comunismo, aqui no Brasil, é muito difícil. Eu creio que nós que somos ministros, que somos apologistas, como o professor Carlos também é apologista, precisamos voltar ao Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Aí o inimigo corre. Você vê que na tentação de Jesus, o diabo correu. Você mostrou o Evangelho, o diabo corre. Então a esquerda, quando está encontrando com o Evangelho, ela não tem como resistir. Mas, finalizando, quanto mais a turma da direita tenta debater, eu de vez em quando acompanho aí, fica debatendo, questionando o general que estava em tal dia, porque isso, o cara vai ficar em silêncio porque ele está no poder e não vai se sentir assim, perturbado com aquelas perguntas, entendeu? Mas assim, está sendo ineficaz nesse sentido, porque nós precisamos, no meu ver, a igreja precisa retornar à sua origem, né? Tanto que a reforma protestante foi isso, reformar a origem, voltar à origem, né? Então, sem isso, eu acho que não existe solução. Sem minhas palavras, talvez tenham outras soluções, mas, por enquanto, eu fico com isso. É bem interessante, professor Luciano, porque eu participo desse mesmo pensamento por conta do interesse, por conta do desejo, né? Existe uma passagem muito interessante que me vem à memória aqui, que é no livro do profeta Daniel. Daniel, a gente sabe, né? Foi um dos maiores profetas, onde recebeu inúmeras revelações importantes, revelações de caráter política, revelações de caráter social, revelação de caráter escatológico. E Daniel, como
os demais que foram cativos à Babilônia, quando eles foram selecionados, quem estiver nos assistindo aí, pode ver lá Daniel capítulo 1, versículo 7 e 8. Quando Daniel ele foi enviado junto com os demais para a Babilônia, e trocaram os nomes, fizeram tudo o que era necessário para que eles se envolvessem na nova política, podemos assim dizer, né? E no versículo 7 de Daniel 1, nos diz lá que nos diz o seguinte, algumas traduções, né? Resolveu, pois, Daniel não se contaminar. Isso representa muita coisa. E principalmente representa o meu papel na esfera social. Né? Nós aprendemos a querer colocar tudo para que Deus resolva. Deus vai resolver, Deus vai tratar, Deus vai cuidar. Mas o texto nos diz ali, Daniel resolveu não se contaminar. Ou seja, quem resolveu não se contaminar? Deus? Não. Deus não resolveu não se contaminar. Quem resolveu não se contaminar foi Daniel. Então, as pessoas, como você bem disse, as pessoas elas precisam resolvê-las o que elas querem. Por exemplo, eu resolvo na minha vida que eu quero ser salvo. O que eu preciso fazer? Eu resolvo na minha vida que eu vou casar com essa mulher porque eu amo. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu resolvo na minha vida fazer essa faculdade porque eu quero trabalhar nessa área. Então, eu resolvo não se contaminar. As tentações, as questões externas, claro, quantos pratos bons não foram oferecidos para Daniel? Nós estamos falando um dos maiores impérios de todos os tempos, que foi o Império Babilônico. Quantos pratos bons? E Daniel, não. Eu resolvi não me contaminar. Então, como você disse, eu também não acredito em solução. Eu estava conversando com um amigo que é um pouco progressista, dentro desse campo que nós falamos até aqui, justamente sobre a questão de solução. Não tem solução quando não se quer. Não tem solução quando não é interessante. Então, o que é interessante para a sociedade atual, para a política atual e para algumas ramificações da religião cristã atual? O que é mais interessante? Que as coisas como estão continuem. Porque as coisas como estão continuando vão gerar riqueza, vão gerar lucro, vão gerar receita, vão gerar condições para que essas pessoas continuem pensando que a vida é para as coisas dessa terra. E o que a palavra de Deus nos diz? Não penseis nas coisas da terra, mas pensais nas coisas do céu. Só que, como você bem disse, foi muito assertivo. Não existe interesse. Eu não estou dizendo de maneira ampla. Não estou dizendo que todas são. Não, jamais. Mas não existe interesse da igreja, ou uma das ramificações do cristianismo, não existe o interesse de mudar isso. Se não existe o interesse de mudar, logo, a possibilidade de mudança para melhor, ela é rompida. Do mesmo modo, a questão da sociedade. A sociedade, ontem eu estava conversando com esse mesmo amigo, ontem, sobre outro assunto, que aqui em São Paulo, em alguns anos atrás, paralisou a cidade por conta do aumento da tarifa de ônibus. E isso faz alguns anos. E a tarifa, acho que era R$4, ia para R$4,20, ou era R$3, alguma coisa, eu não recordo, já tem muitos anos. E por conta de 20 centavos, a cidade de São Paulo parou, e não parou um dia não, parou vários dias. Milhões e milhões de pessoas na rua, brigando, discutindo para que não aumentasse o valor do vale transporte ou da condução do ônibus. Cara, mas há uma mobilização por conta de 20 centavos, mas não existe uma mobilização para a permanência dos bons costumes, para a manutenção de uma melhor sociedade, para o investimento numa melhor formação. Então, pera lá, eu luto, eu me arrisco, eu paro uma cidade, a maior cidade do Brasil por conta de 20 centavos, mas eu não paro uma cidade
por conta do número excessivo de corrupção que há no país. Eu não paro por conta de uma desigualdade social. O Brasil é um país riquíssimo, comparado a tantas nações. Eu já estive algumas vezes fora do Brasil, e o Brasil como território, eu não acredito que existe um território no mundo mais rico que o Brasil. Território, chão, o chão que a gente pisa. Eu não acredito. O Brasil é extremamente rico. Só que, ao mesmo tempo que é um país extremamente rico, é um dos países com uma maior desigualdade social. Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você está numa avenida do Rio de Janeiro, de um lado é um morro, aqui do outro lado é uma mansão, numa mesma avenida. Então você vê que a desigualdade, o disparate é tão grande, que como vai resolver uma sociedade como essa? Como que se resolve? A questão política nós falamos e você falou bem. Hoje, quem é de direita, não é interessante você ser de direita. Não é interessante você ser de esquerda. Também não é interessante. Porque quando você crava, quando você define aquilo que você vai defender, você perde alguma coisa. Por exemplo, se eu for para a direita, se a direita ganhar, eu ganho. Mas se a direita perder, eu perco. Se eu vou para a esquerda, se a esquerda ganhar, eu ganho. Se a esquerda perder, eu perdo. Então, nem para ser direita e nem para ser esquerda, hoje no Brasil, como questão política, é interessante você ser o quê? Centro. Por quê? Porque o centro ganha dos dois lados. Ou seja, a questão é isso aqui. É quanto que vai render, o que eu vou ganhar. Né? Então, eu concordo, Luciano. Não tem solução. Não tem solução por conta disso? Não tem solução porque não se quer. Quando se quer a solução de uma maneira uniforme, tem solução para tudo. No campo material, tudo tem solução. Logo, a ciência está tão avançada que daqui a pouco vai ter transplante de cérebro. Não duvido. Ou seja, a medicina, a tecnologia está avançando tanto que, de algum modo, enquanto a vida, eles vão encontrar, ou vão tentar encontrar solução para tudo. E conseguem. Quando querem. Quando querem, conseguem. Agora, quando você não quer, a coisa pode estar na sua frente, mas você não quer, não vai ter solução. E é a questão do Brasil. Não existe interesse em mudança. É por isso que a igreja não rompe com relação a um, de fato, avivamento pleno. Isso. A igreja, ela não tem moral. A igreja não tem moral, infelizmente. Por quê? Porque quando o professor Luciano entende o que eu estou dizendo, quando eu estou falando igreja, eu não estou falando uma denominação, a batista, a presbiteriana, a assembleia, a metodista, não. Eu estou dizendo igreja no sentido a qual ela passou a ser conhecida. Né? Hoje nós ligamos a TV e nós observamos quantas igrejas neopentecostais ensinando teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia do processo, teísmo aberto. Né? Como você bem disse, a questão desses movimentos, desses modismo como a missão integral. Né? Então, por que fazem isso? Porque eles estão pensando para esta terra. E para esta terra, o interessante é aquilo que vende. É aquilo que eu vou conseguir usar aqui e não depois. Né? E isso é complicado, muito complicado. Você que está aí nos assistindo, esteja à vontade para fazer pergunta aí para o professor Luciano. O professor Luciano aí, ele vai responder tranquilamente. Existe uma citação, professor Luciano, e depois eu vou fazer uma pergunta baseada no liberalismo, baseada aqui no seu livro, mas tem uma questão aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar, que compactua com aquilo que você disse, que é uma frase de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, isso não é Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Ou seja, se existem questões do Evangelho que eu gosto e outras que eu não gosto, ou seja, não
significa que é no Evangelho que eu creio em mim mesmo. E aí entra aquela questão antagônica da questão do homem ser o centro de tudo, né? Do homem ser a razão de todas as coisas, do homem estar no centro de todas as coisas. E tem um trecho aqui, professor Luciano, que eu achei bacana, eu marquei aqui a página, é bem interessante, acho que é na página 65, 60, deixa eu ver se é isso mesmo. Na página 65. 61 é Teologia da Libertação, né? Isso. A 61 é sobre Teologia da Libertação. Isso, é isso mesmo. Cadê? Deixa eu ver aqui onde eu grifei. Eu achei interessante. Eu grifei aqui, eu quero te perguntar sobre isso e que vai representar algo interessante naquilo que você vem falando, que é bem interessante. Aqui, cadê? Ó, isso aqui é muito interessante, professor Luciano. Você está na página 65, que diz assim: como identificar o falso teólogo no seminário e na igreja, né? E aí você coloca aqui, é bem simples pelo fato que parece. Pode ser complicado para aqueles que não seguem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Aí você coloca aqui que tem um vídeo seu no seu canal do YouTube, Refúgio Teológico, né? E tem lá, assim, entre aspas, né? Curso de teologia pelo MEC, vale a pena? Aí é interessante, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes e as instituições, e aí a gente vai cair um pouco aqui para o nosso lado e para a gente depois fazer as considerações finais, mas as instituições religiosas, Luciano, despertaram, não todas, se você for pegar, por exemplo, igrejas históricas como a presbiteriana, a batista, a própria metodista, tem universidade há muitos anos, né? Aí mais recente, as igrejas pentecostais, mais recentes, conseguiram ter esse crescimento, né? É uma questão necessária. Mas o que me surpreende é que tem muitos cristãos que estão recorrendo a estudos teológicos em escolas seculares. Eu vou fazer teologia na universidade tal, né? Que não são convencionais, né? Você acredita? Eu tenho já a minha resposta. Eu gostaria de saber de você, que eu acredito que não é diferente da minha. Você acredita, Luciano, que essa pseudo-valorização do curso teológico, ela é uma artimanha maligna para impor uma teologia liberal, uma teologia acessível ao homem, que é o centro dentro desse pensamento, e os cristãos que estão recorrendo com reconhecimento do MEC, indo para instituições não convencionais, universidades seculares, aprendendo uma teologia liberal, secular. Você acredita que isso é um chamariz, é um meio pelo qual a igreja está perdendo muito da sua identidade? Então, perfeitamente. Então, o assunto é muito bom, muito importante. Quando eu escrevi essa parte aqui, foi baseado numa experiência que eu tive. Quando eu fui levar um artigo para a Universidade Católica de Pernambuco para concorrer a uma vaga de mestrado, e eu estava falando justamente contra a ideologia de gênero, baseando em aspecto científico, bíblico, enfim. E quando eu entreguei o meu artigo para concorrer a essa vaga ao professor de História, regente na época, ao pegar, automaticamente ele deu uma lida assim tudinho, eu fui assim, negado, né? Não tive nenhuma oportunidade. E é um curso de teologia, né, em ciência da religião, reconhecido pelo MEC, e não fui contemplado pela vaga simplesmente por ser protestante, por acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Eu estou dizendo isso porque tanto o doutorado quanto o mestrado em faculdades, em universidades como essas que eu citei, eles não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Eles acreditam que a Bíblia é um livro mitológico, é uma ficção científica
científica, não é? É um tipo de ideologia. Então, quando eu apresentei o que as escrituras dizem para um curso ligado à teologia, veja só, ligado à teologia, na área de mestrado em ciências da religião, foi negado. Não tive oportunidade nenhuma. Então, o Ministério da Educação e o Comércio, MEC, era entregue a um viés interpretativo dentro da cosmovisão marxista. Então, só vai entrar, só vai ser publicado, só vai ser ensinado especificamente, quando eu passei por essa experiência, tudo que esses doutores, seguidores de Paulo Freire, né, por exemplo, de Antônio Gramsci, disserem. Se não entrar na cartilha deles, se não entrar na agenda deles, o curso de teologia ou a sua vocação teológica para esses ensinos seculares não vai adiantar. Então, quando eu produzi, depois disso aí, eu produzi um vídeo que eu relatei aqui no meu trabalho escrito, eu disse o seguinte também, que na época do seminário, a gente faz seminário, depois faz a convalidação, certo? A gente passou 4 anos, mais um ano para fazer a convalidação. Nesses 4 anos, eu admirava muito o professor do seminário, um homem extraordinário em conhecimento, porém, do nada surgiu uma questão sobre comunismo, sobre progressismo. Aí eu inocente, na época, não sabia o que era isso, cheguei para o professor, o comunismo é compatível com a teologia bíblica, o progressismo, não o feminismo. Aí o cara do seminário tradicional disse que é. Aí eu olhei assim, como é que é possível isso? Aí deu a explicação dele, né? Aí eu, muitos anos depois, foi que eu publiquei esse livro e encontrei que o que ele disse naquela época não tem sentido. Do mesmo modo, são hoje os cursos pelo MEC, instituições seculares, que tem professores desse mesmo viés. Então, não estou tirando mérito de quem tem um diploma. Não, jamais. Eu acho muito bom. Eu dou honra a quem tem, tranquilo. Ainda que seja contrário à minha fé. É uma pessoa que estudou, mas assim, aceitar isso como uma verdade absoluta, como algo bom e genuíno, jamais. Concluindo, então, o MEC, que tem hoje as suas raízes inseridas no gramscismo, ele vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, então não é válido, não é bom. Então, muitos que entram nessas instituições acabam se tornando cristãos que não acreditam em Deus, ateus, agnósticos, cristãos deístas, e assim por aí vai. Não tem mais fim. Então, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Se alguém conseguir concluir seu diploma, ou ter o seu diploma no MEC, muito bom. Ok. Mas aí precisa guardar a fé, né? E até o final. Se alguém tiver com esse intuito de ir para uma faculdade, assim, vá. Né? Eu acho assim que nós não podemos proibir, mas realmente tem uma capacidade de salvação, tem a espada do Espírito, tirar o bicho vai pegar. Então é isso. Seria basicamente isso a questão do MEC. Luciano, considerações finais suas aí com relação ao avanço, né, do progressismo religioso. Eu queria que você deixasse aí para todos nós uma palavra, né, uma direção, um conselho, uma estratégia, um meio pelo qual cristãos autênticos podem vencer e se desvencilhar, ou, que é o mais importante a meu ver, como você disse sabiamente agora no final, se revestir de toda a armadura de Deus, né? Porque é necessário nós termos preparação para vencer essas dificuldades. Um conselho aí você traz para nós, já trazendo aí suas considerações finais e também falando, aproveitando aqui, os próximos projetos, os próximos trabalhos que você tem aí para desenvolver, para que a gente já possa aqui já aguardar, né, esses conteúdos riquíssimos que você nos traz, que contribuem muito no nosso crescimento na fé. Amém. Eu vou deixar aqui um texto da Epístola de Judas, no versículo de número 3, que diz assim: Amados, quando eu pregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos
a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Primeiramente, eu agradeço novamente a oportunidade e, assim, é uma honra estar aqui, tá? Compartilhando, né, com vocês. Agradeço a todos que entraram aqui, ao pastor aí Anderson Macedo, ao nosso irmão Diego, a todos que nos acompanham. Deixe seu like, siga o professor Carlos Oliveira aqui, tá? Compartilhe, deixe seu like, suas perguntas, e Deus abençoe a vida de vocês. Estamos hoje, portanto, finalizando um assunto de extrema importância para a vida cristã da igreja. E minhas palavras finais são essas. Nós precisamos nos corresponder, voltar a criar um amadurecimento cristão, né, independente de denominações A, B ou C, mas desde que essas denominações sejam genuinamente bíblicas, para que o avivamento, para que a teologia seja comungada por todos, não só por mim, nem só por Carlos, para que todos tenham acesso à teologia, à capacitação teológica, à filosofia, à história, às ciências humanas, às ciências teológicas, né, para a nossa própria edificação. E assim, a gente conseguir permanecer de pé, né, que a batalha é permanecer de pé, para depois auxiliar aquele que está caindo. Né? Então, assim, que Deus nos capacite, nos oriente. Eu acredito muito no aspecto escatológico. Estamos nos últimos tempos, né? Mateus 24 fala muito sobre isso. Então, assim, a gente precisa retornar às Escrituras, né? Eu, como reformador, gosto muito dessa palavra, retornar, voltar às Escrituras, né? Porque muitas das heresias que acontecem dentro das igrejas, fora da igreja, é porque a igreja perdeu seu papel de influenciar o mundo, perdeu seu papel missionário, perdeu seu papel apologético. Aí hoje o pessoal não quer mais defender a Escritura, não consegue ensinar isso aos seus alunos. Olha, meus irmãos, vamos hoje aprender a defender as Escrituras, vamos viver as Escrituras, né? Precisamos ter essa simplicidade do Evangelho. Então, que Deus nos abençoe nesse momento ruim, né, nos aspectos assim, humanos falando, né? Mas Deus é soberano, e que a gente realmente venha confiar em Deus, né, e fazer nosso papel. Não se esconder, não deixar de falar a verdade, mas assim, não deixar que o inimigo tome conta. O inimigo está aí querendo pelejar, querendo vencer, mas ele vai perder. Então, assim, nós viemos confiar somente em Deus, nas pessoas que realmente amam a Deus, e não necessariamente em pessoas que estão apresentando falsas promessas, tá? As únicas promessas que a gente pode confiar é das Escrituras. Então, o assunto foi muito importante, e que esse vídeo possa ser aí, alcançar muitas pessoas, e que venha trazer aí benefícios, não é? Intelectuais, espirituais, né, para vocês. E novamente, meu irmão Carlos, eu sou muito grato a você. A oportunidade não está aqui, mas também de publicar em sua editora esse livro, e também eu trabalho mais sobre o comunismo, tá? E futuramente eu vou publicar outros livros, mais um livro, tá certo? Na sua editora. Estou passando por problemas aqui, mas tem esse projeto. Eu já tenho algumas ideias, já tenho conversado com você há algum tempo, mas vamos de frente, vamos confiar em Deus, e obrigado pela oportunidade, meu irmão. Tudo de bom para o Senhor. Eu que agradeço, professor Luciano Firmino, muito obrigado por nos dar do seu tempo. Está aqui as duas obras, né? Ateísmo, o primeiro livro, e Comunismo, né? As duas obras que nós temos aqui do professor Luciano. Professor Luciano, o Instagram é Firmino _historiador, é isso, né? Firmino _historiador. O canal no YouTube, Luciano, qual que é o seu canal? Refúgio Teológico. Refúgio Teológico, pronto. Então é isso aí, Luciano. Nós agradecemos. Você aí que está nos assistindo, que ficou aí, que não assistiu tudo, terminando aqui a live, divulga para todas as pessoas que você tem aí, porque nós discutimos aqui assuntos riquíssimos, conteúdo. Isso que é bacana, conteúdo. Nós vemos muitas lives aí sem conteúdo, aquela coisa muito espiritual, sabe? Quando nós vamos discutir questões acadêmicas, são questões acadêmicas, né? Vamos deixar o misticismo para uma particularidade, como Jesus nos ensinou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala a Deus. Aqui nós estamos discutindo questões acadêmicas. E você que não segue nosso
Instagram tá aí, né? @STEC_ref, né? Que é a Escola de Teologia Cristã Reformadores, a nossa escola de teologia. E o meu canal lá no YouTube, Teologia com Carlos Oliveira. Siga lá o canal do Firmino, siga lá o meu canal, siga aqui o Instagram do Firmino e siga aqui também o nosso Instagram. Firmino, sucesso, muito obrigado, Deus abençoe, e precisando aí, nós estamos aqui, quando desejar vir a São Paulo, nos fale, e numa eventual oportunidade, quando nós retornarmos a Recife, a gente vai tomar aquele café legal. Cafezinho, isso mesmo. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Forte abraço, meu amigo, sucesso, tchau, tchau. Todos nós.